Uma nova pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nesta terça-feira, mostra Lula na liderança da corrida presidencial, mas com números distantes do apresentado pelo Datafolha e praticamente empatado tecnicamente. O levantamento estimulado traz o petista com cerca de 41% das intenções de voto contra 35,6% do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida aparecem Ciro Gomes com 7,9%, Simone Tebet e André Janones com 1,8% e 1,7%, respectivamente. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Brancos e nulos somam 6,2% e os que não sabem ou não responderam, 4,1%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.020 eleitores de 161 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 28 de julho e 1º de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 05252/2022. Comparado com o levantamento divulgado no mês passado, Lula manteve os 41,1%, enquanto Jair Bolsonaro cresceu 0,5% nas intenções de voto. Mas com você, Zé, em 2 minutos, sua análise desses números. Pois as pesquisas que mostram aí uma tendência clara de crescimento do presidente Jair Bolsonaro, né, indicam que a polarização é real e explícita e é um bom sinal para o presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, ele sofre no cargo, né, o desgaste natural de governante e de um governante que ultrapassou crises fortes, uma crise de uma pandemia jamais vista na história recente da humanidade e numa guerra onde houve falta de oferta de produtos e com isso naturalmente vem a inflação. E mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro está competitivo, né? Está ali passo a passo com o ex-presidente Lula, que faz ali uma tentativa de retorno ao poder, usando um discurso muito fragmentado de que é contra um fascista, é contra não sei o quê. Quer dizer, qual é o principal projeto? Ser contra. Isso não é projeto de futuro de país. E além desta estimulada que mostra a aproximação e uma diferença pequena, a espontânea, as coisas se aproximam muito mais. A espontânea é importante porque indica o nome que está na cabeça do eleitor. E por essa espontânea, o ex-presidente Lula fica ali quase que no empate com o presidente Jair Bolsonaro. É importante seguir as pesquisas. Todos usam e fazem pesquisas para definir o nome de vice, para definir quem vai apoiar quando se trata de candidato, ou seja, quem não acredita em pesquisa, usa pesquisa para se candidatar, para saber como vai trabalhar o eleitorado, que são as qualitativas, né? Essa é a realidade. Agora, daqui até o voto na urna, existe uma peça muito importante, que se chama campanha eleitoral. É durante a campanha que nós conheceremos as propostas de cada um e saberemos então comparar o que queremos no futuro para o nosso país. Portanto, eu diria que as pesquisas existem, são essas aí, há uma tendência de alta de Bolsonaro, confirma o presidente no segundo turno, isso é uma notícia muito importante, e que a campanha vai definir essa parada. Diga, Augusto. Olha, qual é a diferença no Datafolha do Lula para o Bolsonaro? Vou de cabeça aqui, Augusto, acho que eram 18 pontos. 18 pontos. Está nessa casa. E aqui, isso, o Binha está confirmando aqui. 5 pontos. Isso. 5 pontos. Uma das pesquisas, porque sempre vem os donos das lojinhas aí de porcentagens, vem com aquela conversa, não, é o retrato do momento. Alguém aqui está com um olhar estrábico. 5 para 8. É muita coisa. São pontos percentuais aí que ultrapassam em muito a margem de erro. Então alguém está fotografando errado. Repito, com o olhar estrábico, vesgo, essa é a palavra. Então como é que fica? Jamais se saberá. Porque eles vão dizer exatamente, esses pontos que o Zé apontou são fundamentais. A campanha não começou. Vamos ver o efeito Alckmin. Aliás, a definição do Guilherme Fius eu fiz questão de reproduzir hoje, porque eu fiquei com inveja de não ter pensado nisso. O Alckmin está comendo do prato em que cuspiu, né? Essa é antológica.
Mais uma do Fiuza. Pois bem, vamos ver o papel do Alckmin. Vamos ver se o Nordeste vota em peso no Lula. Vamos ver se ele tem vantagens aí em Minas. Vamos ver. Agora, essas pesquisas jamais serão desvendadas. Alguém está ou errando feio ou mentindo deliberadamente. Oceana, 2 minutos. Mestre Augusto Nunes, eu ia comentar a frase do Fiuza, porque é uma frase que já nasceu clássica, né? Fiuza, como sempre, um gênio. O Alckmin está comendo no prato que cuspiu. E junto com essa frase, eu coloco essa sua outra expressão que é maravilhosa, lojinha de porcentagem. Isso é maravilhoso, porque realmente não dá para acreditarmos em pesquisas que são tão diferentes, né? 18 pontos aí de vantagem. As pesquisas são confusas para o eleitor, e não apenas confusas para o eleitor na questão de números, mas os números que não batem com as imagens, com o que os nossos olhos estão vendo. Então, a expressão lojinha de porcentagem é maravilhosa. Continuamos esperando aí o ex-presidiário sair às ruas para a gente, pelo menos, conseguir medir aí a temperatura, né, de como um presidente é recebido nas ruas, o atual presidente Jair Bolsonaro, e um ex-presidente que era considerado o pai dos pobres, né, hoje a mãe aí dos ricos, como o povo se comporta ao redor dele. E isso nós não conseguimos ver, porque dentro aí do conceito de pesquisa e campanha presidencial, um candidato não sai às ruas, e isso é, no mínimo, estranho. Você, Fiuza, 2 minutos. Trabalhando com Augusto Nunes, a gente acaba aprendendo um pouquinho a fazer a crítica do jeito certo, né? Agora, sobre a pesquisa, o Lula é o líder. O Lula é o líder das pesquisas. O Lula, esse que o país viu ser preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Será que o Brasil já esqueceu? Esqueceu, né? Ou como falei outro dia, aquele era outro Lula. Então, esse aí é o líder das pesquisas, absoluto. Mas vem cá, por que os partidos, então, não fecharam com ele no primeiro turno? Saiu cada um correndo para um lado, e ele foi catar os nanicos lá para apoiá-lo? Por que isso acontece com o líder? O líder que não anda na rua, mas que tem uma existência protegida na imprensa decadente, que esqueceu os seus crimes. Ela está ali, talvez, calçada no relatório, famigerado relatório do Edson Fachin, né, dizendo que não era o juiz certo. Assim, ele ofendeu todo o poder judiciário brasileiro, que condenou o ex-presidente da República a mais de 20 anos de prisão. E os crimes não foram revogados. Vocês acham que a população está lendo o relatório do Fachin e acreditando nisso, ou a população sabe o que viveu, sabe o que sofreu? Então, mas o Lula é o líder. Então, esse líder aí, ele é o campeão de manchetes generosas, é o campeão de vista grossa da justiça. Ele pode mandar o correligionário dele, condecorar o correligionário dele, que empurrou um homem e quase o matou em cima de um veículo. Não tem onda de ódio, isso não é onda de ódio. Então, é um personagem protegido, né, em lugares tão, em instituições, né, tão importantes, mas sempre de gabinete em gabinete. Ele não sai na rua, não vemos esse povo que o apoia, que o coloca como líder e que já o viu ser preso pelos motivos que eu disse aqui. Então, é isso aí, a gente tem todos os motivos para entender que essa eleição, com todos aqueles presidenciáveis, João Dória, Sérgio Moro, Eduardo Leite, tinha até aquele do Maranhão, Flávio Dino, quantos presidenciais? Simone Tebet, agora, essa aí foi né, a ficção que restou. Desapareceu isso tudo e ficaram todos apostando no Lula, por causa do recall do Lula. É um quadro inverossímil, né? E a gente espera que as urnas não tenham vontade própria, né? Porque até aqui
a representação real desta liderança absoluta desse personagem com esse passado, a gente não consegue encontrar correspondência na realidade.